Ela é médica, homeopata e fitoterapeuta. É servidora do Sistema Único de Saúde desde 1989, atuando na área técnica das práticas integrativas e complementares de saúde. Além de atuar clinicamente como homeopata, é professora universitária de disciplinas como tratamentos naturais e saúde e comunidade. Autora dos livros Plantas que Dão Vida, Benefícios das Plantas Medicinais para a Saúde e Plantas Medicinais, Como Usar. Com vocês, Henriqueta Sacramento. Bom, gente, a entrevista de hoje é com a doutora Henriqueta, uma pessoa que eu já estou tentando essa entrevista, já faz um tempo, mas não é por má vontade, eu tenho certeza que é uma pessoa muito ocupada. E hoje calhou da gente, os astros convergirem e a gente conseguir estar aqui falando pra caramba, que a entrevista pode até durar uns 20, 30 minutos, mas a gente já tá falando 1 hora. E fechando um monte de coisa aqui. Bom, eu acho que a gente podia começar, doutora, falando sobre a fitoterapia, né? Que é claro que muitas pessoas sabem pelo que a palavra sugere, né? Mas eu gostaria que a senhora elucidasse um pouco melhor, assim, o que é isso, como que isso, né, pode ser aplicado e tal. Então, Aline, a fitoterapia é o tratamento das doenças, né, dos problemas de saúde a partir dos extratos vegetais das plantas medicinais, né? Então, os extratos pode ser desde um chá, que é um extrato aquoso, né, até um extrato seco, que é um produto com uma concentração maior de princípios ativos, que a pessoa toma sob a forma de comprimidos ou de cápsulas, né? Então, a fitoterapia, ela é considerada uma das práticas integrativas e complementares pelo Ministério da Saúde, é a prática mais conhecida e utilizada pelas pessoas, né? Seja na forma de automedicação ou também pelos profissionais de saúde prescrevendo fitoterápicos também, né? Hoje você encontra os fitoterápicos dessas formas todas, né? Seja o chá em pacotinhos, até os medicamentos industrializados, né? Que são registrados pela Anvisa, nas farmácias, né? Nas farmácias convencionais, nas farmácias de manipulação, nas farmácias de produtos naturais. A gente acessa muito facilmente os fitoterápicos. E a fitoterapia também, ela tem a ver com a cultura. Então, a gente tem a fitoterapia tradicional, aquela usada pelos chineses, né, dentro da medicina tradicional chinesa, a fitoterapia da Ayurveda, que é usada pelo povo indiano. Nós temos a fitoterapia das religiões de matrizes africanas, tem as plantas, né, utilizadas pelos pajés, pelos indígenas, né? Então, essa fitoterapia tradicional, ela é imensa, né? E tem a fitoterapia científica, né? Que é mais do medicamento acabado, do produto acabado, onde aquele produto passou por pesquisas, né? Pesquisas científicas para validar se aquele produto realmente, aquele extrato tem eficácia, tem segurança, né? Essa é a fitoterapia científica, né? Então, são várias fitoterapias, né, dentro desse universo todo. Bom, e como é que funciona, assim, por exemplo, para poder, a gente estava falando aqui há pouco, as formas de se fazer um fitoterápico, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E qual é a diferença de um fitoterápico para a terapia floral? Certo. O fitoterápico, você obtém o fitoterápico, né, no preparo, sobre a forma assim, você vai plantar aquela planta ou ver um cultivo de planta, fazer a coleta, então tem. Para cada planta você tem o horário certo de fazer a coleta das folhas ou das partes das plantas que você vai usar para o preparo do extrato, seja do chá, da tintura, né? E aquele produto, né, que você vai preparar, ele deve ser todo feito dentro dos critérios de farmacotécnica. Já os florais, você só utiliza as flores
para o preparo. O modo de preparo ele é diferente do modo de preparo do fitoterápico, né? Você extrai, coleta as flores e essas flores já foram pesquisadas sobre o aspecto de como que essas flores se relacionam com o ambiente e como que ela pode ajudar psicologicamente as pessoas. Então, no caso da fitoterapia, você vai tratar com os extratos as pessoas doenças orgânicas, né, qualquer transtorno que tenha sido pesquisado, uma dor, uma inflamação, uma infecção, uma ansiedade, uma cólica e tal. Os florais não, eles não vão tratar doenças dos órgãos, eles vão equilibrar, é uma energia vibracional das flores que vai agir na sua energia vibracional do seu corpo e vai fazer com que seu corpo se equilibre emocionalmente. E a partir desse equilíbrio emocional vai equilibrar o físico também, né? É uma energia sutil que as flores têm. E o modo como essas flores se relacionam. O Bach, eu só estudei os florais de Bach, né? O Bach era um médico homeopata, né, que estava infeliz com a medicina naquela época, né? Que a medicina, ele não estava feliz com aquela medicina. E ele adoeceu. E andando pelos jardins do hospital onde ele trabalhava, ele começou a observar as flores. E a partir, né, de um concentrado daquelas flores que ele preparou, né, onde se recebe luz solar em contato com a água, luz solar, e você coleta aquela água que recebeu aquela energia solar por um tempo e você mistura com conhaque e você vai tomando aquelas gotas, né? Ele observou melhoras no emocional e no físico. E a partir daí, ele começou a descrever uma flor do jardim do hospital, ou depois outra flor, e começou a observar isso e comentar isso com os alunos e as outras pessoas que passaram a estudar junto com ele. Então, ela trabalha a energia sutil das flores, né? Por isso que chama florais, né? Já o fitoterápico não, você usa a planta inteira, você usa parte da planta e você tem ali nas plantas substâncias químicas. Então a fitoterapia é um ramo da alopatia, embora seja medicina natural, porque você extrai da natureza, mas tem plantas medicinais que tem contraindicação para alguns problemas de saúde, elas causam efeitos colaterais dependendo da dose. Isso muito facilmente você elimina, você para de ter o sintoma. Ela não intoxica tanto. As plantas medicinais são excelentes tratamentos, né? Questão da dependência não também. levam à dependência, exceto, né, cannabis e tal, que pode levar à dependência, porque tem uns princípios ativos que atuam direto nos receptores do nível sistema nervoso, né? Mas a maioria das plantas medicinais que as pessoas consomem para automedicação, para tratamentos mesmo, né, do cotidiano, né, que as nossas avós conheciam, então elas não têm toxicidade nenhuma, não têm risco nenhum, não causam dependência e são utilizadas até hoje, né? Com todo respeito, professora, dá a sua opinião sincera sobre essa tendência que a gente está assistindo aí no mercado, inclusive mundial, sobre um grande lastro de produtos, inclusive medicamentos feitos com a cannabis. Conta para nós. Olha só, o que acontece? A cannabis, ela tem sido muito estudada do ponto de vista medicinal, né? E do ponto de vista medicinal, tem muitas pesquisas feitas, inclusive no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, né? Nós temos um grande pesquisador que já é um senhor de mais de 80 anos e continua pesquisando a cannabis, que é o professor Elisaldo Carlini. E no último congresso de plantas que teve em São Paulo, a gente pôde assistir várias discussões sobre isso, né? Então, ela tem um efeito medicinal na dor, por exemplo, nos tratamentos do Parkinson, que ela reduz aquela rigidez muscular, no tratamento da epilepsia, né, onde você utiliza o canabidiol. A questão é que
então a pessoa pode fumar? Não. Foi isso que eu pensei. O que acontece? Tem além do canabidiol, a gente tem o THC que pode causar, o efeito dele é nocivo para o sistema nervoso. Então pode provocar até surto, né? Se a pessoa usar em excesso, esquizofrenia, desenvolver uma patologia. Então, por isso, é recomendado que se saiba preparar. Então, a pessoa precisa de saber preparar para poder tratar crianças, por exemplo, né? Então, assim, eu não estudo muito a cannabis, né? Eu não tenho grandes informações, assim, sobre isso, mas o que eu assisti no congresso, o que eu ouvi dizer é que precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, usar para recreação, pode ser usado para tratar? Pode ser usado. Algumas clínicas, em alguns países do primeiro mundo, onde a cannabis pode ser utilizada, em clínicas, né, com pessoas com Parkinson, com parkinsonismo, elas melhoram muito, fumando um cigarrinho por dia, né? Mas tem o acompanhamento médico nas clínicas também, né? Então, a gente acha que, assim, há que se ter uma discussão muito grande com a sociedade a respeito disso, porque ela relaxa, né? A cannabis relaxa e muitas pessoas às vezes deixam de tomar. Não vou tomar um medicamento para diminuir minha ansiedade e eu resolvo isso com um cigarro. A questão é que pode levar à dependência, né? E trazer outros problemas. Trazer por causa do THC também nas folhas. Então, tem várias espécies de cannabis. Umas têm mais, outras têm menos esse THC. Então, por isso, é importante assim, que as pessoas não façam automedicação, que elas procurem informações com pesquisadores. Então, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, ela vem trabalhando, tem núcleo de estudo sobre cannabis, né? E já existe no mercado, na indústria, lá inclusive foi apresentado o medicamento à base de canabidiol, só que é muito caro, né? Até porque, se a gente está considerando como uma verdade a energia vibracional, a gente também tem que considerar que uma maconha que está associada a tráfico de drogas, esse tipo de coisa, também existe uma influência vibracional, já que a gente está considerando isso, né? Então... a intenção, né? Vamos dizer assim, né? A intenção daquela oferta, né? A intenção da oferta, né? Quando você vai ofertar alguma coisa para a pessoa e você quer que ela fique dependente, você está vendendo com o interesse de ela se tornar uma pessoa cada vez mais dependente daquilo ali. É uma intenção negativa, uma energia, vamos dizer, né, na relação da venda, do comércio, não é para a cura, né? Se for uma intenção para a cura, aí nós já vamos, né, pensar assim, não, mesmo sendo vendido, mas a intenção é para a cura, né? E nesse caso, a gente acha que essas pessoas não devem fazer automedicação, devem buscar especialistas, principalmente neurologistas, que tratam, né, o Parkinson, a epilepsia, essas dores de origem neurológica, para que a pessoa use a dose certa, a quantidade certa, o modo correto para tratar e não para levar a nenhum dano. Certo. Bom, professora, agora vamos falar de políticas públicas, né? Eu sei que você está inserida nesse contexto aí há bastante tempo, né? Para não falar há quantos anos, né? Não provocar nenhum tipo de constrangimento, nem para mim também, que o tempo passa para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas e as PICs, né? Que são as práticas integrativas e complementares de saúde. Porque existem vários progressos, né, que esse trabalho ele vem conquistando ao longo desses anos, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. Sim, Aline, as políticas públicas, elas garantem o acesso com qualidade, né, daquela política para todo mundo, né? Então, assim, eu sempre defendi que essas práticas fossem oferecidas no SUS, que de uma forma gratuita, com qualidade, né? E dentro das políticas públicas, essa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, ela foi conquistada, né? Nós cobramos muito, né, ao Ministério da Saúde que
institucionalizasse essa política para que a gente garantisse que todo o ciclo de produção da planta medicinal fosse respeitado e que o governo tomasse as rédeas disso para garantir o produto final, que será o medicamento fitoterápico de qualidade para a população, né? Para que a pessoa possa comprar um produto de qualidade, que ela possa saber qual planta que ela pode usar com tranquilidade, qual planta que ela pode dar um chá para o filho dela, fazer um xarope, que ela saiba que as instituições de pesquisa já pesquisaram, instituições públicas inclusive, né? Já pesquisaram, já deram feedback, já explicaram o modo de preparo, a dose do uso, e isso eu fiz parte dessa construção, dessa política nacional. Eu era do grupo de trabalho da fitoterapia, né, com profissionais do Brasil todo, todas as regiões do Brasil, e a gente conseguiu isso em 2006. De lá para cá, muito se avançou. Por quê? Porque a Anvisa também, né, tornou mais claras as regras para o registro de fitoterápicos, elaborou monografias. Se você acessar o site do Ministério da Saúde e colocar lá Anvisa, você vai achar anvisa.gov.br, você vai encontrar uma parte lá, um link só sobre fitoterápicos, sobre legislações, né? A Anvisa orienta a indústria que vai vender o produto, como ela vai fazer para registrar esse produto, para notificar, inclusive o chá. Então, a gente fala assim que nós defendemos políticas públicas para que a população tenha acesso aos fitoterápicos de qualidade. Até um chá que a pessoa vá comprar, ela possa comprar no local onde o chá tem a responsabilidade técnica de um agrônomo que ele visitou aquela propriedade onde foi cultivada, ali não teve agrotóxicos, não tem metal pesado, porque a gente sabe que existem muitos riscos também. A gente está falando aqui, pode tomar chá disso, pode tomar chá daquilo, mas como nós estamos falando de substâncias naturais que dependem desde a identificação botânica, né? Porque eu estou falando aqui, eu falei capim-cidreira. Capim-cidreira tem em algum lugar que a pessoa vai chamar capim-cidrão e tal. Camomila. Tem camomila da flor branca, tem camomila da flor amarela. Uma não é amarga, a outra é amarga. Então, quando a gente está falando de fitoterápicos, de plantas, de política pública, nós estamos pensando em qualificar essa informação para que o consumidor ou o médico que vai receitar, ou o paciente que vai comprar, ele tenha acesso com segurança, né, de uma planta, de um medicamento que vai ter uma eficácia, que vai ter uma efetividade, que vai tratar e vai resolver o problema de saúde, né? A gente sabe que nessa questão de política pública e do tempo, eu acho que um grande avanço que houve com a política, que ela foi institucionalizada em 2006, houve um crescimento maior do número de programas de fitoterapia. Porque tem uma política, você vai, conversa com o gestor e fala, olha, tem uma política nacional, vamos construir a nossa política local, né? E vamos organizar isso, vamos... E aí você vê, todo mundo ganha quando você pensa em tratar com fitoterápico. Desde o produtor rural, porque ele vai poder definir um espaço para ele cultivar algumas plantas que ele vai vender, seja para a farmácia, seja para o comércio de produtos naturais, né? Que ele pode vender até para a indústria, né? Existem financiamentos de banco para o produtor rural, para ele produzir, para ele plantar fitoterápicos, né? Curcuma, guaco, algumas plantas, né, são cultivadas em grande escala no Brasil e até são exportadas, né? Então, todo mundo ganha, né, quando você faz mais corretamente as coisas, porque a indústria, na hora de comprar, ela quer um produto de qualidade também, né? Que seja cultivado dentro das normas, que seja coletado com segurança, que seja irrigado com uma água não contaminada, tudo isso, né? Então, são várias questões dentro de uma política que se desdobram, né, em ganhos para todos, né? Para quem vai pesquisar, para quem vai produzir, para quem vai consumir
né? E para nós que acreditamos muito nisso, que defendemos isso, do ponto de vista dos médicos prescreverem também, dos médicos se interessarem pela fitoterapia, né? Existem países onde os médicos não prescrevem, mas quem prescreve é um profissional que fez um curso de uma graduação de 4 anos só sobre fitoterapia. Eu escrevi o prefácio de um livro sobre fitoterapia na atenção primária, escrito por um inglês, e dali ele conta como é que é na Inglaterra, né? Então existe médicos que prescrevem, mas também existe um curso de fitoterapia que é uma graduação, são 4 anos onde a pessoa sai um fitoterapeuta, né? E daí o médico faz o diagnóstico, atende a pessoa, e se ele não sabe tratar com fitoterapia, porque a gente não estuda isso na faculdade, né? Não tem essa disciplina fitoterapia na faculdade de medicina, tem só na faculdade de farmácia. É mesmo? Né? Mas na medicina não tem, né? Então, eles também não devem ter, porque o nosso currículo é muito semelhante ao currículo dos países desenvolvidos, né? Então, muito difícil isso. E aí eles pegam os médicos prescritores hoje em Vitória, com a política, nós conseguimos, assim, um grande progresso, foi que hoje nós temos muitos médicos que prescrevem os fitoterápicos que são capacitados para prescrição, né? E eles se interessam em fazer o curso de fitoterapia e passaram a prescrever. Alguns prescrevem mesmo sem ter curso, porque a gente informa para eles, né, uma monografia dos fitoterápicos que existem na farmácia do SUS no município de Vitória. Então se você quiser um fitoterápico, assim, você pode conseguir um fitoterápico na farmácia do SUS? Os fitoterápicos que nós padronizamos são fitoterápicos definidos pelo Ministério da Saúde e financiados, inclusive, né? Eles dão um incentivo ao município para que o município oferte, compre, né? Tem um piso da assistência farmacêutica que pode ser para comprar fitoterápicos também. E nós decidimos isso porque o município também tem uma política municipal de plantas medicinais e nós temos alguns fitoterápicos. As pessoas atendidas nas unidades de saúde, se o médico, o prescritor, decidir que aquele problema de saúde pode ser tratado por um fitoterápico, ele vai perguntar: tem um fitoterápico, eu posso passar um fitoterápico para você, natural, tudo bem? A maioria das pessoas aceita tranquilamente, né? E a gente tem o hipérico perfurato, né? A castanha da Índia. Não vou falar tudo o nome. Na farmácia? Tudo na farmácia nas farmácias das unidades, dos serviços. Sim. Castanha da Índia. Vou falar o nome popular: garra do diabo, unha de gato, espinheira santa, né? Que é para o tratamento das gastrites, né? É muito bom. O guaco, né? Para expectorar, né? Um xarope maravilhoso. Hoje é o xarope padronizado para expectoração e para alívio dessa tosse por bronquite, né? É o guaco que a gente tem, é muito prescrito, né? Então, não são muitos os fitoterápicos que nós temos, mas são fitoterápicos que têm eficácia, que têm segurança, que são industrializados. Então, nós temos a caixa, bula, o paciente pode ser informado ali também com tranquilidade, como qualquer outro medicamento. Doutor, então, para finalizar aqui, queria abusar um pouquinho de sua boa vontade, que é o seguinte: passa umas receitinhas aqui para nós, umas 3 receitinhas de coisas que são bastante comuns, né? Em qualquer casa tem alguém que tem problema para dormir, sofre de ansiedade ou tem dor nas juntas, que são dores nas articulações. Aí você podia explicar para nós cada uma dessas receitas, e depois eu coloco na descrição dos vídeos a receita direitinho com a dose, os ingredientes, o modo de preparo, e a gente diz como é que vai conseguir cada um dos elementos, né, dos ingredientes. Certo. Vamos lá, vamos falar sobre insônia, então. Então, insônia não é só o medicamento,
Então, assim, tem a higiene do sono, né? Você tem que se desligar 1 hora antes de dormir de computadores, celulares, né? Televisão. Então, você tem que se preparar, tomar um banho calmantezinho, um banho morninho, né? Isso também faz parte, né, da conduta de quem quer dormir bem, primeiro. E outra coisa é usar uma planta que tenha uma ação relaxante muscular e que tenha princípios ativos que vão agir no sistema nervoso central. Então, passiflora é uma delas. O passiflora, tem várias passifloras, são os maracujás, mas a passiflora incarnata e a passiflora edulis são 2 espécies de folhas de maracujás que têm atividade ansiolítica e também ajudam no sono. Outra, mas você não vai tomar só na hora de dormir. Sempre eu falo, a pessoa tem insônia, então ela está com um processo, né, que precisa começar a tratar desde cedo. Então, ela pode tomar 1 xícara pela manhã, 1 xícara à tarde ou 1 antes de dormir, né? São 3 xícaras por dia para ter o efeito relaxante já desde o início da manhã para qualificar esse sono. Outra planta interessante para insônia é o mulungu. São as cascas da árvore, né? Que a entrecasca que você vai preparar o medicamento. Pode ser tintura, pode ser chá. Outra é a valeriana. A valeriana numa dose de 400 miligramas por dia do extrato seco. Então, nesse caso da valeriana, a pessoa vai precisar de uma receita para fazer o tratamento, tá? Com a valeriana, porque você não consegue... Às vezes a pessoa consegue comprar o produto já na farmácia convencional, né? Mas nas farmácias de manipulação, ela precisa de uma receita para fazer a manipulação do medicamento. Então, assim, essas são interessantes para insônia, né? O mulungu, a valeriana e a passiflora. Para ansiedade, o que a gente pode fazer para ansiedade? A ansiedade, ela tem vários níveis, né, de pessoas ansiosas e tal. Mas no dia a dia, a gente diz assim, se você está com aquele nível de ansiedade por alguma questão, algum problema, começa com capim-cidreira. Capim-cidreira não tem contraindicação, Aline. Pode tomar criança, adulto e tal, depende da dose que nós vamos orientar a quantidade, né, de xícaras que a pessoa vai tomar por dia. Mas o capim-santo, ou capim-cidreira, ou capim-limão é um dos melhores. Tem a erva cidreira também, né, que também ajuda na ansiedade. Outra é a melissa, né, Melissa officinalis. Outra é a camomila da flor branca, né? Também ajuda muito, porque a ansiedade ela vem junto com outros sintomas, ou é o intestino irritável, ou é dor no estômago, ou é náusea, ou é dor de cabeça. Então essas plantas elas têm atividade também analgésica, anti-inflamatória, antiespasmódica, então elas vão dando uma equilibrada geral, harmonizando para que a pessoa não tenha esses sintomas físicos que normalmente vêm junto com a ansiedade. E para dor nas articulações, a famosa dor na junta, o que a gente faz? Isso aí é aquilo que a gente diz também. Vamos ver o estilo de vida dessa pessoa. Não é só tomar o remédio, né? Tomar o chá, porque a gente sabe que tem que ver. Se a pessoa está acima do peso, vai ter que fazer uma atividade para baixar esse peso, fazer um controle da reeducação alimentar. Se é muito parada ou se trabalha 8 horas por dia sentada, a gente tem que pensar numa atividade para prevenir que isso piore, tudo isso, porque senão só o tratamento com chá não vai resolver. Mas nesses quadros inflamatórios das articulações, né, existem várias plantas que têm atividade comprovada de serem anti-inflamatórias, né, que vão aliviar. Ou você pode colocar uso externo, sob a forma de compressa, né? No caso, eu gosto muito da arnica montana, para fazer passar o gel ou creme nas articulações inflamadas. E para uso interno, um grande anti-inflamatório é a cúrcuma, o açafrão. Outro é a garra do diabo,
que é uma planta que você vai ter que comprar o produto, porque aqui no Brasil não tem. Existem algumas casas de produtos naturais que vendem a raiz, que você tem que quebrar e fazer o chá e tomar. Outra também muito interessante é a unha de gato, que é uma planta da América do Sul, que tem essa atividade anti-inflamatória nas dores articulares também, muito interessante. Eu tomo muito, sempre estou tomando, que eu tenho artrose, né? E também uma que você coloca dentro do vinho, que deram uma receita, que é uma planta muito conhecida pelos indígenas, pelos os povos mesmo tradicionais no Brasil. É uma planta brasileira, o Pterogon emarginatus, né? Que você pode comprar, assim, acessar também através de receita e tudo mais e fazer o uso dela. Embora o vinho sozinho já resolve algumas coisas. Realmente o vinho tem o resveratrol, né? O vinho tem o resveratrol, o vinho é maravilhoso para relaxar, para causar bem-estar, né? É antioxidante, né? Ele rejuvenesce, dá a condição para que a gente envelheça com mais qualidade de vida, né? E um vinho tinto, né? Todo dia, um cálice de vinho tinto. Seco, né? Seco, à noite, não tem grandes problemas, não. Bom, essa foi a entrevista de hoje com a doutora Henriqueta Sacramento. Ela é fitoterapeuta, médica homeopata e militante, né, servidora pública que trabalha há muitos anos pelas políticas públicas, implementação e difusão, né, de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. E ainda deixou de gruja para nós umas receitinhas bem legais aí para insônia, para ansiedade e para dor nas articulações. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar um conteúdo de valor feito para você com todo respeito. As pessoas atendidas nas unidades de saúde, se o médico, o prescritor, decidir que aquele problema de saúde pode ser tratado por um fitoterápico, ele vai perguntar: tem um fitoterápico, eu posso passar um fitoterápico para você, natural, tudo bem? A maioria das pessoas aceita tranquilamente, né?